Se a direita não se unir, Lula vai vencer em 2026. Essa frase pode te incomodar, né? Mas ela resume perfeitamente o cenário político que está se desenhando no Brasil. Hoje, o objetivo desse vídeo não é passar pano para ninguém, nem defender político A ou B. É olhar a realidade como ela é, sem torcida organizada, sem paixão cega e sem ilusões. Porque, quando uma parte da direita segue brigando entre si, disputando ego, protagonismo e narrativa, a esquerda faz exatamente o oposto. Fecha fileiras quando é necessário, se reorganiza e sabe muito bem como jogar o jogo político. Lula não é um fenômeno eleitoral por acaso. Ele entende de política, entende de articulação e principalmente entende de cenário. E quando ele percebe uma direita fragmentada, dividida em vários projetos pessoais, ele agradece. Hoje, nós temos uma direita pulverizada, um grupo defendendo Bolsonaro a qualquer custo e outro tentando se afastar dele, e um terceiro tentando surgir como uma nova direita. E no meio disso tudo, o eleitor conservador, liberal ou antipetista fica perdido, sem saber quem realmente representa um projeto viável de poder. E aqui vai um ponto importante. A eleição não se vence apenas com engajamento em rede social, com corte viral ou com discurso inflamado. Eleição se vence com estratégia, base, alianças e leitura correta do momento político. Se a direita entrar em 2026 do mesmo jeito que está hoje, dividida, ressentida e mais preocupada em atacar uns aos outros do que enfrentar o verdadeiro adversário, a chance de derrota é certa. E não se trata de gostar ou não do Lula. Trata-se de entender que ele ainda tem capital político, ainda tem base eleitoral e ainda se beneficia muito quando seus opositores se sabotam sozinhos. Não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Se estava faltando um gesto como este, não falta mais. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim, ele está sendo punido por crime de corrupção. O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E, nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu. E eu sempre... O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que a senhora... Você tem dúvida? Estou perguntando Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa é para crime de corrupção, não pode ser candidato. Come pela boca do marqueteiro! Come pela boca do assessor! Não me venha chamar de mentirosa! Mentira! É quem diz que não sabe que tinha roubo na Petrobras! Mentira! É quem diz que não sabe o que está acontecendo na corrupção desse país. Não é nenhuma novidade. O Ministério que todo mundo estava esperando para indicar, e muita gente já sabia quem era, é o Ministério do Meio Ambiente, a companheira Marina Silva. Pois é, né, galera? Para vocês verem como são as coisas. Muitos aí, né, que criticavam tanto o Lula, o PT e os governos petistas, dizendo que era uma organização criminosa, que o Lula mentia, né, quando falava que não sabia nada sobre o Petrolão, sobre o Mensalão e todos esses escândalos de corrupção, né? Chegou 2022, o Bolsonaro aí com grandes chances de vencer o Lula no segundo turno, todos eles foram e apoiaram o Lula no segundo turno. Isso mostra, né, como a esquerda ela tem esse feeling de alinhar o seu discurso diante o cenário
que a política brasileira está mostrando, né? Que era uma disputa acirrada entre os dois e que todo voto importaria, né? Então, todos eles foram pro lado do Lula para derrotar o seu inimigo em comum, que era, no caso, o Bolsonaro. E foi isso que faltou para a direita. Era isso que nós, eleitores da direita, esperávamos de algumas figuras, de algumas pessoas influentes da direita, que ao invés de direcionar o voto para o Bolsonaro, não por apoiar ele, não por gostar dele ou algo assim, a gente não pediria para subir em palanque, para começar a falar bem, para defender, mas que direcionasse esse voto para derrotar o inimigo em comum, que era o Lula. Porque com a eventual derrota do Lula em 2022, a esquerda iria entrar no limbo aqui no Brasil por alguns anos. Eles iriam ter que voltar para a base, como já diria o Mano Brown, e tentar se reorganizar para criar de novo um nome forte e sólido para ser o líder da esquerda aqui no Brasil. E até eles entrarem em consenso e trabalharem em um novo nome para ser esse líder, a direita estaria no poder, firmando suas bases, se fortalecendo no Congresso, criando novas lideranças que iriam surgir através das discordâncias, porque isso é a democracia, mas todos mais ou menos alinhados na vertente da direita, com a esquerda sendo apenas uma coadjuvante nesse processo, pois estaria enfraquecida. Mas nós perdemos essa chance por pura vaidade de querer estar certos a qualquer custo. Enquanto isso, a esquerda se uniu, deixou as desavenças de lado, fizeram seus acordos e derrubaram o seu inimigo em comum, que era o Bolsonaro. E quem perdeu com isso foi o Brasil. E hoje o cenário não mudou muita coisa. A direita continua com suas vaidades, colocando seus projetos acima do bem comum e sem o menor sinal de união para derrotar o Lula no segundo turno, o que é extremamente favorável para o petista. Então, o cenário para o Lula é apenas ficar na dele, sem precisar se preocupar em atacar seus adversários, pois nenhum representa ainda uma ameaça para ele. Ele precisa apenas se preocupar em manter a sua base unida, usar a máquina e a imprensa que está a seu favor e esperar que o cenário da direita não mude, que ela continue fragmentada, pois o cenário está totalmente a favor dele, mesmo com a rejeição ao governo subindo, pois o seu principal concorrente para a eleição está preso e inelegível. E para encerrar esse vídeo, galera, eu quero que você que está assistindo agora pare por alguns segundos e reflita comigo. 2026 não vai ser uma eleição qualquer. Não é só mais uma disputa de nomes, de likes, de quem grita mais alto na internet. 2026 vai ser uma eleição decisiva para o futuro do país. E a verdade dura e objetiva é a seguinte: se a direita continuar dividida, fragmentada e brigando entre si, o Lula entra muito forte e vai ganhar de novo. E não adianta fingir que isso não é real. Não adianta viver numa bolha achando que só porque a gente discorda o outro lado está fraco. A esquerda, gostem ou não, sabe se unir em momentos decisivos. E enquanto isso, o que a gente vê aqui do nosso lado? Ego inflado, briga por protagonismo e disputa de narrativa. E também um tentando destruir o outro, como se o inimigo estivesse dentro do nosso próprio campo. E aí eu pergunto para vocês, quem ganha com isso? Com certeza não é o eleitor conservador, liberal e de direita. Quem ganha é quem já está no poder. E se a direita quiser ter alguma chance real nessas eleições, vai ter que entender uma coisa básica. Ninguém vence uma eleição sozinho. Vai ter que haver maturidade política, vai ter que haver diálogo, vai ter que ter concessões, vai ter que ter um projeto maior do que nomes individuais. Porque a eleição não vence só com discurso bonito em rede social, se vence com estratégia, base, união e foco. E não, isso não significa concordar com tudo, não significa abrir mão de princípios, significa entender que o objetivo maior é tirar o Brasil do rumo errado. Então, se cada um continuar puxando a corda para o próprio lado, o resultado é previsível. O Lula agradece, o sistema agradece e o Brasil continua pagando a conta. Então, você que é de direita, independente de quem você apoia hoje, pense nisso com responsabilidade. A gente precisa parar de agir como torcida organizada e começar a agir como um movimento político sério, porque a eleição está logo ali e o tempo perdido em briga interna não volta. Então, galera, se você concorda com esse alerta, deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais o meu alcance e meu canal. Se inscreve aí se você quer mais conteúdo direto, sem passar pano e sem medo de falar a verdade. E compartilha também com quem ainda acha que dá para vencer a eleição grande só com vaidade e discurso vazio. E comenta aqui para mim, você acha que a direita consegue se unir até a eleição ou vai repetir os mesmos erros? Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Eu sei que tem muita gente já pensando na eleição de 2026.
Eu ainda não posso pensar porque eu tenho que trabalhar. Mas deixa eles pensar. E quando eles quiserem, venham. Porque nós vamos dar uma surra em quem se meter, achar que a extrema-direita vai voltar a governar esse país.